feliz neste santo lugar. Eu marquei Aleluia, glória a um Deus. encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque o Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estar aqui toda quinta-feira. Eu disse toda quinta-feira. Para a glória e honra do Senhor. Viemos cultuar com alegria. Não importa a quantidade, Deus quer qualidade. Se fosse para os 32 mil estarem na guerra, tinha levado os 32 mil, mas de 32 mil só restou 300. Deus viu que não tinha qualidade. E Deus separou os 300 com qualidade e venceram a guerra. Amém? E nós vamos vencer. Amém? Mesmo sendo pouco, mas o Senhor nos dá as armas espirituais para nós vencermos o inimigo. Amém? E agradeço desde já ao pastor Cícero, Roberto, pastor Ronaldo e a todos por esta grande responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Eu estava dizendo ao pastor que a oportunidade mais de responsabilidade ficou para mim. Não é isso? É falar a palavra do Senhor. Mas vamos ter, convido a todos para nós lermos no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Capítulo 24, versículo 36, que fala a epígrafe, o assunto base desta leitura, fala sobre o sermão, continua, exortação e vigilância. Diz a palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores aos dilúvios, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra lida. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, sobre esta leitura, Senhor, que nós lemos nesta noite. Peço a tua inspiração, divino Espírito Santo, para que o Senhor me encha nesta noite, para que o Senhor me dê a interpretação da tua palavra, Senhor, o discernimento, que o Senhor possa descer sobre mim, Senhor, nesta noite. Fica com todos, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É um assunto pouco comentado.
é um assunto que nem todos gostam de falar. Sobre a vinda do Senhor. Muitos pregam sobre cura, milagres, salvação. Vai para o Velho Testamento, fala sobre acerca de Elias, de Eliseu, de Davi, de Salomão, de Jeremias, de Ezequiel. Mas poucos são comentados a respeito da grande vinda do Senhor. E logo de início aqui, a palavra de Deus fala que nem os anjos, nem o Filho, sabe o dia que Deus vai ordenar o seu Filho vir buscar o seu povo. Aqui fala da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, ela acontecerá com duas etapas. A primeira vinda será invisível, não será vista, porque vai ser um abrir e fechar de olhos, será um arrebatamento. E esse arrebatamento só vai ser para os escolhidos, os remidos do Senhor. Porque só quem vai escutar o toque da última trombeta será os santos, será os remidos, será aqueles que permaneceram fiel até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois que o Senhor tomar a sua igreja e levá-la para os céus, aí o povo vai perceber que desapareceu um povo na terra. Muitas empresas já estão se preocupando com isso. Quando sabe que a pessoa é evangélico, já colocam o não evangélico do lado dela. O piloto e o copiloto. Porque no dia do arrebatamento, aquele que for crente, possa ser que seja arrebatado, para que não haja dano naquela aviação, então tem um substituto. Muitas empresas já estão trabalhando dessa forma, porque estão acreditando nesse grande e temível dia. Para uns será dia de choro e de tristeza, mas para nós que somos redimidos no Senhor, será o dia do triunfo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz aqui: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí diz mais aqui: mas considerai-vos isto, se o pai de família soubesse em que vigília da noite vinha o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. A vida do Senhor será como a chegada de um ladrão. O ladrão avisa quando vai roubar? Não. Então a vida do Senhor será como um ladrão. Ele virá de surpresa. Ele vai tomar um povo para si. Então a primeira vinda de Cristo será uma vinda invisível, porque ele não vai mostrar a todos, só vai ser para o remido. Mas a segunda vinda de Cristo, ele vem uma vida visível. A Bíblia diz que todos os olhos verão e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus, glória. Mas para que isso aconteça, tem várias etapas a respeito da segunda vinda de Cristo. Porque após o arrebatamento da igreja, se levantará o poder do anticristo e do falso profeta. Diz a Bíblia que este anticristo, este homem que vai ser dotado de toda a sabedoria humana, ele vai unificar os três poderes da terra. Ele vai unificar uma só moeda, haverá só um dinheiro em todo o mundo. Ele vai unificar uma só religião. A gente vê que tem várias religiões, né? Mas ele vai unificar em uma só.
e um só governo. Todos prestarão conta a ele. E diz a Bíblia que ele se assentará no trono de Davi e vai querer que Israel o adore. Neste momento aí, Israel vai perceber que ele não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo foi aqueles que Israel crucificou na cruz do Calvário. E eles unirá neste momento que Israel perceber que ele não é o Cristo, é um falso, é o anticristo. A Bíblia diz que ele unirá a maioria das nações, eu creio que todas as nações, vai ter nações que não vai ser a favor. Mas a maioria das nações ele vai levantar para guerrear contra Israel. Acontecerá uma grande guerra. Não mundial, mas será só contra um só país. A maioria dos países contra um só país, que é Israel. E daí, esse período vai ser um período de grande dor para aqueles que estão aqui. A Bíblia diz que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja está nos céus. A Bíblia diz que logo a igreja chegando nos céus, a Bíblia diz que haverá um casamento. O encontro da noiva com o noivo. Será a esposa do cordeiro. Enquanto o mundo aqui está passando uma grande tribulação, a igreja no céu vai estar aí. Enquanto o período aqui de 7 anos de grande tribulação, que vai dar um período de 7 anos, lá no cima vai ser 7 anos de festa. Mas nesse período aí, no final desta grande tribulação, quase no final dela, Israel clama ao Senhor, para que o Senhor venha socorrer, porque Israel está vendo que não vai ter força de lutar, que não vai ter força de vencer, e a Bíblia diz que Deus descerá dos céus para pelejar em favor de Israel. Glória a Deus. Em favor de Israel. Amém? Que esse dá o nome da... Outro diz que é a batalha do Armagedon. É isso? Batalha do Armagedon. E diz que Deus descerá do céu para socorrer Israel. E a Bíblia diz que nesse período o Senhor pelejará com Israel e a guerra será vencida, o Senhor vence a guerra. E diz a Bíblia que o anticristo, o falso profeta, a besta, serão presos por um período de 1000 anos. 1000 anos, muito bem. Quem disse 1000 anos? 1000 anos, muito bem. Será preso 1000 anos. Apocalipse diz isso. 1000 anos. Por que 1000 anos? Nesse 1000 anos, Cristo descerá. E vai implantar aqui o seu reino milenial. É por isso que diz 1000 anos. Ele vai ser preso por 1000 anos. Enquanto ele está preso por 1000 anos, Cristo governará. Mas vai ter pessoas ainda que vai ser do contra. Porque Cristo governará de uma tal forma que Isaías diz que nunca houve um governo semelhante ao seu governo. Glória a Deus. Será um governo de paz, de tranquilidade, de abundância por 1000. Glória a Deus. Mas depois desses 1000 anos vai acontecer o quê? A Bíblia diz que Satanás novamente vai ser solto por um período de um tempo, pouco tempo, para enganar novamente as nações. Depois ele vai ser preso, ele vai ser jogado no lago de fogo ardente, que é a segunda morte, e vai ser derrotado para todo o sempre. A Bíblia fala da primeira vinda e da segunda vinda. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo
será pago com preço de sangue. Vai acontecer a perseguição que aconteceram aos mártires, né? A Estevão, a Paulo, a Silas, a Pedro, que foi, parece, se não me engano, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse, quando vieram crucificar ele disse: eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. E acontecerá uma grande perseguição. Uma grande perseguição. Aqueles que não adoram, aqueles que negarem a Jesus Cristo, será torturado até a morte. Pense numa torturação que eles vão criar. Arrancando unha, arrancando dedo, pé, fazendo tudo que você venha a confessar. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque na primeira ressurreição, o crente, o sofrimento é esse aqui. Mas sofrimento não daquele sofrimento de dar a vida. A gente dá a vida por Cristo, mas a gente não está sendo perseguido como foram os perseguidos discípulos, como foram perseguidos a igreja primitiva. Uma grande perseguição. E o povo dava a vida pelo Evangelho. Como o nosso pastor Ronaldo me contou por esses dias, que um missionário, ele ficou sabendo de uma ilha, que o Evangelho ainda não foi alcançado nessa ilha. E esse missionário desejou para chegar nessa tribo desses índios. Mas não era permitido porque os índios eram muito bravos, ferozes. E ele não deixava nenhuma pessoa chegar nessa aldeia. Então ele convocou os pescadores, conseguiu chegar nessa aldeia, conseguiu pregar o Evangelho. Foi flechado, mas o pastor disse que a flecha pegou na Bíblia e não atingiu o missionário. Deus dando o livramento. Mas passando os tempos, ele decidiu voltar lá de novo. A Bíblia diz: não atentarás o Senhor teu Deus. O Evangelho já foi pregado? Não precisava dele ter voltado. Porque se eu pregar a uma pessoa, essa pregação que eu preguei a uma pessoa, eu não sei a dimensão que vai se expandir. Porque se eu prego uma pessoa, ele vai e prega para outra. Aquela pessoa vai e prega para outra pessoa. De repente, Paulo não ganhou a aldeia assim? Glória a Deus. Paulo pregou para uma família, mas aquela família foi e Aleluia. expandiu o Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A primeira vida é como? A primeira vida de Cristo será uma vida de surpresa. A segunda vida de Cristo será para todos os olhos verão e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É importante nós sabermos sobre isso. Muita gente, muitos cristãos, teve pessoas que chegou para mim e disse: "Sou irmão Adiel, o senhor não teme não sobre esse arrebatamento? O senhor não pensa não? Já pensou, o senhor está caminhando, de repente..." Eu tenho medo, irmão Adiel, disso. Eu disse: mas não é para ter medo. A gente deve se preocupar com a nossa vida espiritual. Porque a vida material, ela é guardada pelo Senhor. Aleluia. A gente deve se preocupar com a nossa vida espiritual. Porque o mundo se prepara de várias maneiras. Eu estava conversando com um amigo meu e disse: olha, eu já preparei toda a minha família. Estou pagando um plano funerário. Preparou a família para a morte. Mas para uma morte física. Porque tem a morte física e a morte espiritual. Qual é a mais terrível? É a morte espiritual. A morte física tem solução.
Se a pessoa morrer com Cristo, a Bíblia diz, se morrer com Cristo, tem o quê? Aquele que morrer em Cristo será salvo. Amém? Não foi que Jesus disse para Marta e Maria? Eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele disse a mim, eu já preparei minha família para a morte. Já paguei um plano funeral que dá cobertura para todos, até 10 pessoas. Aleluia. Porque se um morrer, a funerária, o plano funeral cobre tudo. Cobre caixão, cobre tudo. Tudo que você pensar, carro, para levar para as pessoas, para trazer. Eu disse, agora me diga uma coisa. Você preparou já a sua família para a vinda de Cristo? Aí ele disse, já preparou? Você já preparou a sua família para a vinda de Cristo? Aleluia. Porque o homem tem várias preparações na vida. Mas uma que ele devia se preocupar mais é sobre a preparação da vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus só quem vai subir são os fiéis. Amém? Aleluia. Só quem vai subir são os fiéis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que for fiel até a morte. Lá no livro de Apocalipse diz, né? Aquele que for fiel até a morte, dar-lhe-ei o quê? A coroa da vida que eu tenho preparado para os meus remidos. O Senhor tem preparado uma coroa. A Bíblia diz que nós vamos receber uma coroa e vamos receber uma pedra branca. E nesta pedra branca, um nome escrito. Amém? Amém. Você vai receber um nome novo. Glória a Deus. Olha que coisa boa. Meu nome aqui é Adiel, mas lá em cima no céu eu não sei qual vai ser o meu nome. E a Bíblia diz, muita gente se preocupa com a seca, do arrebatamento, e diz, ô irmão Adiel, meu pai morreu em Cristo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ter lembrança dele como pai. Aí eu disse, olha, veja só. A Bíblia diz que Deus estava conversando com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. E os discípulos disseram, Jesus não disse que era nem Moisés nem Elias. Os discípulos disseram, façamos a cabana para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E Moisés e Elias já foram o quê? Já foram tomados dos céus. Nós vamos se lembrar que eles são irmãos em Cristo. Eu vou ver meu pai, mas eu vou ver meu pai com outra visão. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai dizer, ninguém vai me apresentar a Jesus. Eu mesmo vou identificá-lo. Quando eu estiver lá nos céus, eu vou saber quem é Elias, quem é Moisés, quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi José. Alava sobre a porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito e com teu. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ver pastor Cícero, eu vou ver pastor Ronaldo e vou dizer, foi bom a gente ter vencido. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então vale a pena. Vale a pena sofrer por amor do Evangelho. Evangelho não é um mar de rosas. Evangelho é espinho. E espinho faz o quê? Fura. Jesus era para ter recebido uma coroa de ouro. Ele como rei, todo rei tem uma coroa. Mas colocar na sua cabeça o quê? Uma coroa de espinho. Porque fala sobre amargura, sofrimento.
O livro de Isaías diz, no capítulo 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a gente tem que pagar o preço por amor do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me arrependo, não me envergonho do Evangelho. Porque é o que? É o poder de Deus e salvação para todos que nele creem. Amém? Que eu e você tenhamos certeza. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, eu não sei se daqui a um mês ou um ano, que o Senhor há de vir. O tempo nos mostra, porque Ele mesmo deu aviso. Quando vocês virem nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, vocês há de perceber que a minha vida está próxima. E tudo isso tem acontecido. Já estão inventando aí chip para colocar na mão da pessoa. Não vai precisar mais de cartão de crédito. Já tem, né? Um chip na mão. A pessoa coloca assim, ó, na máquina. Está vendo? Então isso aí já é um sinal do anticristo. O sinal da besta. Louvado seja Deus. Então isso está para acontecer. Então, e eu estava estudando acerca de algumas coisas que eu gosto muito de pesquisar na internet. E disse que nós não vamos precisar dos 6 documentos. Identidade, CPF, título de eleitor, reservista. São quantos? Identidade, CPF, título de eleitor, reservista e profissional. Você está gravado aí, né? Amém. Então não vai precisar. Você somente com as suas digitais. Somente com toque. Uma biometria, né? Olha, já está mostrando. Muito bem. Então isso já está se propagando. Somente com o teu punho, da identificação tudo, de onde você mora, o endereço, o CPF, todos os seus dados. Todos os seus dados. Não vai precisar mais de andar com 5 documentos no bolso. Então isso já são um levantamento do início do sinal do anticristo. Mas, irmão Adiel, mas o que é anticristo? O que se coloca nesse nome aí? Qual o seu significado? Anticristo. Anticristo. É aquele que vem antes de Cristo. É aquele que quer substituir o lugar de Cristo. É anticristo. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós louvamos a Deus, porque nós estamos atentos e vigilantes, como as 5 virgens prudentes que estavam esperando o noivo. O noivo veio, as 5 entraram para as bordas e as outras 5 ficaram de fora. Porque aquelas 5 estavam preparadas. E as 5 loucas aquelas 5 representam o povo que vai subir e o povo que vai ficar. As 5 prudentes falam sobre a igreja do Senhor que está esperando o noivo a qualquer momento. Porque eu não posso dizer, se alguém chegar para mim e dizer, você está esperando Jesus quando? Eu disse agora. Agora. Estou esperando Jesus agora. Então todo dia eu espero.
Todo dia eu espero Jesus. Agora eu devo me preparar para que eu tenha direito a subir para os céus. Aleluia, Jesus. A minha vida tem que estar irrepreensível. Gostei muito bem quando a irmã e o irmão disse, não posso ter oportunidade, porque eu estou em disciplina. Você está corrigindo a sua vida. Você está se examinando. Se Jesus vier, mesmo que você não tenha cumprido a disciplina aqui, mas você sobe porque você está cumprindo. Amém? Amém. Você não pode ter uma oportunidade aqui, mas a oportunidade de subir para o céu, vocês vão ter. Glória a Deus. Amém? Porque vocês estão se corrigindo. Amém? A nossa vida, ela tem que estar todo dia se examinando. A gente todo dia se examina. Porque você, quando vai sair, você não lhe observa? Paletó, gravata, camisa, sapato, um perfume, o cabelo se está assanhado. Não é isso? Todo dia nós temos que examinar também a nossa vida. Como é que a minha vida está para a vinda do Senhor? Será que eu estou apto a entrar no céu? Será que eu estou entre os eleitos? Interessante que às vezes eu fico pensando que Jesus, quando estava aqui em terra, ele tinha a onisciência, a onipresença e a onipotência. Mas a vida dele o Pai ocultou a ele. Que coisa interessante. A vida dele o Pai ocultou. Só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. E ele está muito próximo. A vida do Senhor está próxima. A Bíblia diz Jesus dizendo, ele diz, eis que estou à porta, se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a comunhão que nós temos com o Senhor. Dele cear conosco, entrar em nossa casa, que é nosso corpo, a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, porque eu peguei, era 8h25.